Senhor Jesus, conforme a tua misericórdia e o teu amor, que nos reúne a todos nos pastos verdes, sob o teu olhar. Aqui estamos diante de ti, serenos, a tua comunidade, buscando o teu amor, a tua presença. Esta tarde de sábado, numa cidade em quarentena, continuamos apostos a teu serviço, Senhor, para te louvar, te glorificar, sabendo que tu estás no comando de todas as coisas, de cada vida, de cada alma. E confiamos em ti integralmente e nos rendemos ao teu poder, aos teus cuidados, ao teu zelo. Tu salvaste muitas almas das furnas da escuridão, resgatando-as da ignorância e da ilusão. Tu levantaste os mortos, os aleijados, os surdos ouviram e os cegos viram. Os leprosos ficaram limpos. Todos nós, Senhor, somos teus filhos, amados pelo teu amor, sustentados pelas tuas mãos. Na confiança da tua presença, nos apresentamos a ti. Olhamos nos teus olhos e dizemos: fica conosco, Senhor, cuida de nós. Envia o Espírito de Paulo e de seus discípulos. Envia à terra os recursos para tantas almas aflitas e algumas doentes. Que todos sejam atendidos na tua misericórdia. Quanto a nós, Senhor, que te suplicamos orientação, diretrizes, e nos aninhamos em teu colo. Conceda-nos a sabedoria, o amor incondicional que anima o teu coração. Abençoa-nos com o entendimento da carta aos Hebreus. Envia-nos os teus bons espíritos, os anjos, que eles nos sustentem e nos mostrem o teu caminho. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos acender as luzes. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar nosso estudo da carta aos Hebreus. É uma carta maravilhosa, é dita a última carta de Paulo. Nós temos apontado que os eruditos, os homens que estudam os textos sagrados, que são dedicados, especializados em Novo Testamento, hoje consideram essa carta como não de Paulo. Nós, em nossa comunidade espírita, somos cristãos espíritas, seguimos a orientação e o argumento de autoridade de Emmanuel, que afirma, ipsi literis, que Hebreus é uma carta de Paulo. Então, é uma carta madura, é uma carta que atende às necessidades de um determinado momento da igreja, que se forma naquele primeiro século, no máximo no segundo século, e
que atende também às nossas necessidades de hoje. Paulo ele vai mostrar aos hebreus, daí o nome da carta, a divindade de Jesus. Ele formula uma ideia cristológica, uma ideia escatológica. O que significa isso? Ele tenta mostrar aos judeus cristãos, ou cristãos judeus, quem é Jesus, qual é a natureza dele, do quem ele é verdadeiramente, que é uma das perguntas centrais do Evangelho. Quando Jesus pergunta aos seus próprios discípulos quem eles entendem que ele seja. Paulo volta a essa questão aqui e tenta definir, ou mostra, ele mostra o entendimento que ele tem na sua iluminação, na sua santidade, de quem é Jesus para ele. E que deve ser Jesus para todos os cristãos, porque é uma carta pública, para ser lida em todas as igrejas. E é um texto também que aponta para o escatologicamente, ou seja, qual é o fim das coisas, para onde as coisas caminham, qual é o resultado final de toda essa busca. Então ele aproxima a ideia da natureza do Cristo com o resultado dos ensinamentos dele para todos nós. E esse resultado é a nossa libertação, a nossa salvação, a nossa integridade, a nossa inteireza. Alcançarmos a compreensão de nós mesmos como espíritos puros. Eu coloco desta maneira porque não é um processo de vir a ser, de tornar-se, mas é um processo de se dar consciência, compreender. É uma verdade que liberta, nos liberta da ignorância, de que nós somos algo diferente da própria natureza do Cristo. Eu sou a luz do mundo, afirma o Senhor. E ele nos afirma também no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Nessas duas expressões dele, em momentos separados, nós podemos, aproximando-os, entender que ele se refere a nós como sendo da própria natureza dele. Todo o texto de Hebreus aponta para a teoses, para uma divinização da alma, para uma compreensão de nós mesmos como seres divinos e sagrados, cada um de nós, que todos nós temos essa possibilidade, não importa quem seja, é tudo uma questão de maturidade, de compreensão, de você mergulhar na realidade de si mesmo. A consciência que nós somos, estamos mergulhados nela, ela está em nós, está em torno de nós, porque tudo isso é feito de consciência. Então, avançar espiritualmente é avançar em termos de compreensão. E com essa compreensão, os nossos hábitos, nossos costumes, nosso comportamento, nosso pensar, nosso falar, nosso agir se transformam. As pessoas tentam fazer o contrário. Elas tentam se transformar, mudar para chegar a algum lugar. Não há um lugar. O lugar somos nós mesmos. Então, é uma questão de cognição, uma questão de compreensão. Quando isso se dá, então, a salvação. Estamos no reino dos céus. Todos nós reencarnamos para isso. Porque se nós, numa encarnação anterior, não compreendemos isto, nós retornamos. Não compreendemos, retornamos. Todos os nossos erros, nossos hamartias, são perdoados. A misericórdia do Senhor é infinita. O único erro que não é perdoado é contra o Espírito Santo. É contra a consciência, contra a compreensão de que nós somos feitos desta natureza. Porque quando nós não compreendemos isto, nós erramos a identidade acerca de nós mesmos. Então, nós voltamos para entender isso. Precisamos qualificar a nossa mente para poder compreender isso. Essa é a grande questão. Por isso os espíritos nos recomendam a prática do amor, da caridade, do bem, porque pessoas egoístas não entendem o Evangelho. Pessoas egoístas, egocentradas, não compreendem essa verdade acerca de si mesmos, porque elas se confundem, se identificam com o próprio corpo, com suas próprias emoções ou com a sua mente.
Logo, elas erram em relação à sua realidade transcendental, à sua realidade consciencial. Nós não temos consciência. Nós somos consciência. Absolutamente consciência. E consciência é felicidade. Consciência é amor. Consciência é um conhecimento sobre tudo, né, sobre nós mesmos, que nos permite acessar todas as coisas. É isso que Jesus proclama. É isso que a isso ele nos convida, a esse mergulho em nós mesmos. Não precisamos ser doutos, não precisamos de universidades para compreender isto. Senão ele não teria pregado às mulheres simples da Judéia, da Galiléia, aos lavradores, aos pescadores. Todos nós podemos compreender. Independente, você pode ser um analfabeto e você pode compreender. Porque existem pessoas que têm pós-doc, mas elas são analfabetas em relação ao pneuma agion, né, ao espírito que elas mesmas são. Então, vocês vejam como a linguagem trai as pessoas. Às vezes elas dizem assim, porque o meu espírito... Não, o espírito não é seu, você é o espírito. Você pode dizer o meu corpo, você pode dizer a minha mente, você pode dizer minhas emoções, meus instintos. Mas você não pode dizer o meu espírito. Você é espírito, que possui um corpo, que possui uma mente que muda, emoções que se transformam, um corpo frágil, que pode sucumbir diante de um vírus que é 100 vezes menor que uma bactéria. Então, nós temos essas questões. Observem que por as pessoas se identificarem com o corpo, com medo de perdê-lo, portanto, de perderem-se a si mesmas e de serem destruídas, porque se identificam com o corpo, surge uma emoção como medo. E esse medo gera uma ansiedade imensa. O que vai ser de mim? O que vai ser das pessoas que eu amo? Milhares de pessoas morrem no mundo, desencarnam todos os dias em CTIs de pneumonia, por vários patógenos diferentes. E ninguém se dá conta do esforço dos médicos, da dedicação amorosa dos enfermeiros, da grandeza da ciência, que procura ajudar todos esses indivíduos. Tudo isso passa anonimamente, de forma invisível. Se há uma vantagem no que está acontecendo, das pessoas pensarem que existe todo um esforço humano e divino de dar conforto às pessoas. Então, mas vejam, a vida é frágil. A existência corporal é absolutamente transitória. Nós não podemos nos mover, ou não nos mover por causa do medo. Precisamos ter clareza acerca de quem nós somos. Então, todos nós podemos partir a qualquer momento. O importante é que nesse instante, essa compreensão de que somos espíritos, que somos eternos, que não morremos, não sofremos interrupção, nós permaneceremos, seja como for. Essa onda epidêmica vai passar, e espero que, quando ela passar, tenhamos uma clareza maior acerca de quem verdadeiramente somos e do que fizemos nesses momentos de ansiedade, aflição e de angústia para muitas pessoas. Porque a nossa posição, como cristãos e como espíritas, ou cristão espírita, é de oferecer socorro e ajuda. Somos empáticos e somos seguros. O nosso apego é seguro, nosso apego não é ansioso, nosso apego não é de esquiva. Nós não estamos interessados em retribuição e nem sofremos uma paralisia pela nossa ansiedade, que nos impede de servir ao próximo. Nós somos empáticos, como Jesus era, esplêndido. Ele olhava para as pessoas
e ele sentia nele mesmo a dor do outro. E isso é o que move um cristão, né? Perceber a necessidade do outro. E na nossa segurança e na nossa inteireza, então nós somos capazes de agir em favor das pessoas. Obviamente que Hebreus é uma carta que nos lembra isso, porque ela lembra a natureza do Cristo, portanto lembra a nossa própria natureza, né? Então vamos retornar ao texto e vamos aprender com ele, ou refletir com ele sobre essas questões. A Janaína, nossa querida, né, como é que a gente pode definir você? Você né, nossa engenheira de imagens, sons e que permite que vocês todos estejam acessando esse momento, né? Ela vai registrar as suas perguntas, vão perguntando à vontade, né? O salão está cheio de espíritos, tem muita gente aqui, e não estamos sós, né? Apesar de sermos só nós dois aqui nesse salão encarnados, há muita gente aqui ouvindo sobre Hebreus, pessoas, espíritos, que foram trazidos das redondezas, de vários locais, para serem atendidos e meditarem sobre as questões profundas da vida. E, enquanto isso, eles são atendidos, enquanto isso, outros atendem, enquanto isso, muitos também ouvem, e outros me inspiram, né, a falar para vocês. Você tem como voltar? Só para a gente pegar o gancho. Pode ir? Opa, beleza. 17. Capítulo 2, são 18 versículos. E terminamos semana passada. Então, como a carta é feita de uma maneira corrida, ou seja, não há capítulos, não há versículos, isso foi feito 1.500, quase 1.600 anos depois. Então, é importante a gente voltar um pouquinho o pensamento para continuar no que nós chamamos hoje de capítulo 3, né, com todos os seus versículos. Então, o versículo 17 do capítulo 2, ele diz: convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, Jesus, o Cristo, para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote misericordioso, Elemon, Então, Elemon, ou Kyrie eleison, aqui é misericordioso. Entendam aqui, homoiotenai, ser semelhante aos adelfos, adelfóis, a todos nós. Por isso nós podemos chamar Jesus de nosso irmão, porque ele é nosso irmão em humanidade. Ele apareceu entre os homens. Então, quando ele aparece entre os homens, como os homens são menores do que os anjos em termos de criação para o pensamento judaico, ele foi feito menor que os anjos, mas ele é maior que os anjos, como a gente já viu no primeiro capítulo e no início do segundo capítulo. Então, essa é a ideia de Paulo, onde ele vai desconstruindo uma ideia de criação separada, né? Anjos separados dos homens, anjos criados acima dos homens, né? Os anjos já existiam antes da humanidade, e a humanidade, então, é criada posteriormente. Os homens têm paixões, os anjos não têm paixões. Os homens morrem, os anjos não morrem. Mas os anjos não sabem sobre as nossas aflições verdadeiramente, porque eles nunca sentiram. Eles só nos amparam e nos sustentam. Entende? Então, essa é uma ideia, né, cosmogônica que existe no Antigo Testamento. E, na época de Jesus, em toda a história dos hebreus, há sempre essa questão dos anjos. Eles dão muita importância à presença dos anjos. E nós vamos ver
ao longo de todo do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a presença deles, transmitindo diretrizes, informações, a vontade divina e atuando entre os homens. Então se perguntavam quem eram os anjos. E nós vamos ter uma hierarquia de anjos, que é muito interessante. Então, a doutrina espírita fala dos anjos como seres que foram criados como nós, que também participaram de um processo evolutivo, que chegaram a uma compreensão de si mesmos. Então, são espíritos angelicais. E eles têm um entendimento diferenciado, porque eles pertencem a uma hierarquia. Isso é muito legal. Por quê? Você veja que, mesmo entre espíritos avançados, transcendentais, alguns têm algumas atividades que os outros não têm. Eles são diferentes. O que indica que a perfeição, ela pode ser diferente. O que nos torna perfeitos não é o que nós fazemos, não são nossas atribuições, nem atributos. O que é perfeito em nós é a consciência, é uma clareza e um conhecimento de nós mesmos como uma consciência. A consciência que tudo abrange. Somos feitos da própria natureza do Senhor. Obrigado pela água. Tá? Então, Paulo está desenvolvendo essa ideia. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus um sumo sacerdote misericordioso. Em relação a Deus, ele aparece como um sumo sacerdote misericordioso. Então, o sumo sacerdote é aquele que tem acesso ao Sanctum Sanctorum, é aquele que tem acesso à arca da aliança, é aquele que ouve Deus. Porque quando eles estavam no deserto, naqueles 40 anos, quando eles saem do Egito em direção à terra prometida, a Israel, eles perambulam, acampam, e tem uma tenda, e a arca da aliança fica dentro da tenda. Observe que a aliança com Moisés, com Noé, é um arco-íris, ok? A aliança com Abraão é a circuncisão. A aliança com Moisés está na lei, escrita, em tábuas. Primeiro foi em pedra, mas Moisés quebrou a pedra, por causa da rebeldia do povo. Mas depois ela é reescrita agora em madeira, em algo que é deteriorável, mais do que a pedra. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas a gente podia pensar nisso em algum outro momento aqui. Mas eu quero que vocês registrem isso. E o Senhor manda construir uma arca para que guarde a lei. A lei está inscrita na consciência, todos nós sabemos disso na doutrina espírita. Então, e quando ela está construída, e nós temos acesso a essas leis, ao decálogo, o que ele fala no Monte Sinai. Muito obrigado. Isso que é um mimo. Água mineral Perrier e água de coco, da Coco Legal, que é a melhor água que tem aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Tá. Obrigado, Carmen. A água é um veículo de muita energia, de remédios. Por isso que as crianças são batizadas com água, além do óleo, e na igreja cristã, católica, ortodoxa e tal. E aqui nós usamos a água, como elas também são batizadas em água. João Batista mergulhava as pessoas na água. O Senhor nos mergulha no fogo. Então, ter acesso à arca, o que o Senhor diz? Quando ela estiver ali, com os 2 querubins protegendo, quando nós a destampamos, você entende que são 2 querubins, a imagem de uma dualidade transcendental, santa e sagrada. Eles nos dão acesso, eles nos descobrem a possibilidade de acesso
a consciência. Então, o Senhor fala diretamente conosco. Então, para ouvirmos Deus, precisamos desse silêncio, precisamos desse acesso à arca. O templo, depois será construído um templo, o templo de Salomão, e haverá o Santo Santorum, e lá dentro o sumo sacerdote só entra uma vez por ano. Então, é um acesso sagrado, restrito, particular, para aqueles que são realmente partícipes de uma compreensão do divino. O Tito, quando entrou no templo, quando ele invadiu Jerusalém, o último foco de resistência em Jerusalém foi o Templo de Salomão. O último foco mesmo foi em Massada, mas Massada caiu depois do templo. Tito entrou no templo, e ele queria ver Deus. E quando ele rasga os véus e adentra o templo de forma iconoclasta, de uma maneira desrespeitosa, ele não encontra nada, estava vazio. Mostrando o quê? Que a ideia é que o Senhor não é visto com os olhos físicos, mas Ele é visto com o seu próprio coração. Então Jesus diz, derrubem esse templo, e eu erguerei em 3 dias. E Ele ergueu o templo dele em 3 dias, que é o corpo dele. E Ele nos lembra que o coração é o nosso altar, é o nosso santo santuário, onde Deus existe. Então, da mesma maneira que Ele tem um templo, Ele nos ensina como sumo sacerdote, misericordioso e fiel, que nós também somos dessa natureza. Nós também somos um templo. E nós também temos o nosso santo santuário, o nosso coração, onde habita o Senhor, onde podemos ter acesso e conversar com Ele e ouvi-lo. Então, Ele é um sumo sacerdote, fiel. Onde é que está fiel aqui? Tem então... Pistos, para espiar, e lasquestai, para espiar, eliminar, assim, os pecados, os erros, os hamartias, túlau do povo, tá bom? Então, Ele é aquele que para todos nós, você vê que Ele coloca no coletivo, para cada um de nós individualmente, para todos nós coletivamente, Ele é a referência para eliminar os nossos erros. O erro em relação a nós mesmos. Então, nós espiamos. Espiar é eliminar, tirar para fora, expiar, nossa piedade. Então, a gente entende expiação como algo diferente de prova, onde nós somos testados nas provas, e a expiação como algo que não podemos escapar daquilo, temos que vivenciar aquilo, para quê? Por quê? Por que então chamamos isso de expiação? Porque tem que ser vivido, e tem que ser vivido por quê? Porque é a maneira que o Senhor tem de nos devolver alguma coisa que nós fizemos para nós refletirmos sobre ela. Porque quando eu machuco alguém, quando eu firo alguém, em busca da minha própria felicidade, eu não me importo com o que acontece com ele, eu só penso em mim. Então, eu me preocupo comigo. As pessoas que estão em expiação, elas expiam porque elas não são capazes de ver outras consciências, outra entidade, ter outro entendimento sobre o mundo, a não ser através de si mesmo como referência. Então, se eu produzo dor em alguém e isso não me importa, quando isso acontece em mim, como eu sou uma pessoa atenta exclusivamente a mim mesmo, então eu sou capaz de perceber o resultado dessa ação que eu produzi e que me atingiu. Então, eu reflito, eu vou buscar razões para isso. Então, eu acabo adorando ao Senhor, eu acabo entendendo a minha relação com Deus, a minha relação com o mundo, a minha relação comigo mesmo. Então, a expiação me permite mudar o rumo das minhas reflexões, do meu entendimento sobre o mundo, ok? Então, Ele é o sumo sacerdote,
Ele não é um sacerdote comum, ele é o sumo, o maior, né, que está acima de todos, né, porque é ele que dá acesso ao sagrado, é ele que dá acesso a todo o entendimento, a toda a realidade do Espírito, né, e a nossa relação com Deus. Ou seja, ele está relacionado a Deus, né, e então ele pode nos dar Deus. Se ele é o sumo sacerdote, o que um sumo sacerdote pode oferecer? A expiação dos nossos erros. O que eles faziam? Eles sacrificavam animais. É daí que vem a ideia vicária, de você transferir o pecado para o outro. Então, isso é uma ideia antiga, do mundo antigo, onde o outro pode receber de mim os meus erros, e eu ficar aliviado. Quantas mães aqui, ou pais, ou maridos, ou esposas, não diriam assim para Deus, diante dos seus amados que sofrem: eu preferiria que isso estivesse acontecendo comigo, que isso me atingisse, que me levasse, mas não o outro. Não, isso é ser um vicário. Se existe em você essa atitude de amor, de querer atrair para si o sofrimento do outro, a dor do outro, para que o outro seja aliviado, e você fique, e você suporte tudo aquilo, entendam então a mente de Jesus em relação a toda a humanidade, que veio para todos nós. Então ele suporta, porque ele é muito amplo, e todos os nossos erros, que são perdoados, eles são ilusórios, se dissolvem, desaparecem na consciência que ele é. Então ele puxa, ele abriga. O sumo sacerdote então sacrifica um animal perfeito para aliviar os erros em oferta a Deus daquela pessoa. Então, o indivíduo cometeu erros, tem angústias mentais, tem remorsos, ele quer louvar o Senhor, é sempre uma oferenda. E tudo aquilo que é reservado no Antigo Testamento para Deus é santo. Deus é santo. Então, todas as coisas são criaturas e criadas por Ele. Então, tudo é santo quando é dado a Ele. Então, um cordeiro perfeito é ofertado a Ele. Quando é ofertado a Ele, imaculado, Jesus então será chamado de Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque se Ele é o sumo sacerdote, Ele também é o Cordeiro. Ele é aquele que sacrifica e Ele é o sacrificado. Então, ele nos dá Hebreus nos lembra que nós somos o sacrificador e nós somos o sacrificado, que não é o outro que sofrerá por nós. Nós é que podemos, em nós mesmos, viver a dor de tudo para ensinar ao outro a condição dele se libertar dela também. Então, nós somos o sacrificador, nós somos o sacrifício, nós somos o sacrificado. Vejam, essa é a relação. Eu abro mão, Jesus abrirá mão do seu corpo para deixar uma lição para a humanidade, para que a humanidade não erre mais, para ela entender que existe um Gólgota, uma cruz para todos nós. Não é uma mensagem pessimista, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de vitória. A cruz não é derrota, a cruz é vitória, a cruz é renúncia, a cruz é obediência, que Adão não teve, e que Jesus, como, entre aspas, o segundo Adão, ele nos permite essa reintegração com Deus. Se é possível para um humano viver tudo o que ele viveu, então é possível para nós. É isso que ele está dizendo. Ele se relativiza sem perder a sua condição de absoluto, para nos ensinar, na nossa relatividade ignorante, removendo essa ignorância, que nós somos de natureza absoluta, ainda que vivendo num corpo relativo, num mundo de espaço e tempo, em relação com objetos, com todas as suas interdependências. Então, para ser em relação a Deus, um sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Então, Jesus, ele não pede a você o seu sofrimento, ele não sacrifica você
O que é sacrificado no altar da ignorância. Então, quando nós reencarnamos, e temos nossos problemas, o retorno de algumas dificuldades, isso é para a nossa libertação. Isso é para que aquilo que não é desapareça em nós e permaneça apenas o que é. E ele termina assim no versículo 18. Pois, tendo ele mesmo sofrido pela tentação, peirasmon é ser tentado. É capaz, então, de socorrer os que são tentados. Se a tentação chegou para ele, então ele pode socorrer os que são tentados. Okay? Porque ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe como nós pensamos. Ele sabe as nossas tendências. Ele conhece a natureza do corpo, que nos impulsiona conforme suas paixões e seus apetites. O corpo tem, o perispírito tem. São informações que nós trazemos, que nos levam mais para um lado do que para o outro. Você vai ver uma criança que gosta de ler, e você vai ver uma criança que não gosta de ler. Você vai ver uma criança bondosa que compartilha seus brinquedos, seu lanche, e crianças que não fazem isso. Vocês vão ver crianças que machucam as outras. São informações. Não somos uma tábula rasa. Trazemos nossos comportamentos, nossas vivências, nossas formas de entendimento e de ação no mundo de outras existências. E o que ele quer? Ele quer mudar exatamente isso. Ele quer levar as pessoas a uma compreensão de si mesmas. Depois, tendo ele mesmo sofrido, então ele vem ao mundo. Ele vem, porque se ele não viesse, nós poderíamos dizer, cara, o que ele sabe sobre nós? Ele não participou da nossa vida. Ele não teve fome, ele não teve sede, ele não teve sono, ele não teve que pagar uma conta, um tributo, um imposto. Ele não sofreu a visão da lepra, as doenças que campeiam entre os homens, as crianças morrendo, um país, um outro povo invadindo e dominando, mulheres estupradas. Ele não sabe nada disso, ele não sabe o que é um casamento, ele não sabe o que é a vida dos homens. Como Deus pode nos ditar o que nós devemos, ou deveríamos, ou como nós poderíamos viver melhor, se ele nem sabe como exatamente é isso aqui? Ele criou, mas não participa disso. Então, ele está dizendo que não é nada disso. Deus participa das nossas vidas. E Jesus aparece entre nós para mostrar que mesmo no nosso mundo transitório, corporal, sujeito a tantas dores, a tantas dificuldades naturais do próprio corpo, nós ainda assim somos felizes. Eu gostaria de saber se alguém aqui admitiria que Jesus não era feliz, que ele não tinha uma compreensão de si mesmo como felicidade, mesmo num corpo humano, com todas as suas vicissitudes, ou com as ingerências da sociedade, as mudanças do clima e tudo mais, com tudo isso que muda o tempo todo. Então, ele habitando entre nós, sendo tentado por todas as coisas do mundo, pela fome, pelo poder, pelo prazer, por tudo aquilo que nos move. Ele não é movido por isso. Ele vive, habita entre nós, e ele é movido por uma única coisa. Não é pela lei em si, não é pelo prazer, não é pelo poder, não é pela sua segurança. Ele é movido por Deus. Deus é a referência dele. O Senhor é o centro da vida e da consciência dele. E a partir daí, toda a visão que ele tem de mundo, de família, de Estado, de política, de econômica, de tudo mais, das relações que os homens constroem na sociedade. Então, ele prova que nós podemos construir uma sociedade baseada numa visão centrada em Deus. Aí você poderá me dizer, mas os judeus tinham uma sociedade teocrática, centrada em Deus. Não, eles tinham uma sociedade centrada na religião. Então, havia diferenças, havia sofrimento,
As leis eram duras, muitas vezes. Basta vocês consultarem Levítico, Deuteronômio, e vocês vão ver que aquilo é uma construção humana. Quando vocês consultam o Decálogo, aquilo é divino. Se todas as sociedades se orientassem pelo Decálogo, então elas seriam perfeitas. Se todos os homens vivessem o Decálogo, as sociedades seriam justas, mas não acontece. Então, não confunda uma sociedade teocrática com uma sociedade justa, porque ela é movida por todas as interferências dos homens no entendimento do que seria religioso, a serviço do prazer, a serviço do poder, a serviço da sua segurança pessoal. Então, não é isto. É uma sociedade centrada em Deus, na consciência divina, de que todos os seres são feitos dessa consciência, que todos os seres são partícipes dessa realidade amorosa e sábia de Deus, onde todos merecem o nosso carinho, a nossa atenção, independente de sua condição econômica, social, política, tudo isso é transitório. Como Emmanuel fala na introdução do A Caminho da Luz que estamos estudando, tudo isso passa, todas as culturas passam, todas as sociedades passam, todos os corpos passam. Os homens mudam seus pensamentos, a filosofia muda, a religião muda. O que não muda? O que não passa? Jesus não passa. Aí você entende Hebreus. E como Emmanuel está ligado e coerente com Hebreus, pois tendo ele mesmo sofrido, pé pontem, pela tentação, autós peirasteis, é capaz, então, de quê? Bom tessai, de socorrer todos os tentados, peirazomenóis, os que são tentados, porque ele sabe isso. Então, ele tem o caminho para isso. E ele nos ensina isto. Essa é a ideia. Então, Jesus não diz simplesmente para resistirmos às tentações transitórias do mundo. Ele diz como fazer isso. Como a gente entende isso? A gente tem que ler o Novo Testamento. A gente tem que ler e ter intimidade com ele, ter a presença dele. Por exemplo, nesse tempo de quarentena, o que vocês podem fazer? As pessoas que não são atentas, que não buscam o sagrado, vão assistir televisão, vão ler um bom livro, ouvir boas músicas, vão interagir com suas famílias, tudo isso é maravilhoso e justo, ótimo. Mas as pessoas que são abertas a Deus, que buscam um entendimento mais profundo de si mesmas, então elas têm uma ótima oportunidade de ler o Evangelho. Você está em casa, você não está trabalhando, não está circulando, recolha-se, fique em oração. Quanto tempo dura a sua oração? 5 minutos? 2 minutos? Não, fique em oração 30 minutos, 1 hora, em contato com Deus. Leia o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você está de quarentena, leia os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, que nós estamos lendo e finalizando. Leiam as cartas dos discípulos, de Tiago, de João, de Pedro, de Judas. Leiam o Apocalipse. Leia os 27 livros. Você terá tempo para isso. Se você ler um por dia, você em 27 dias já leu tudo. São 27 livros. Você tem que ter intimidade, tem que entender o que ele pensa, tem que entender o que ele nos ensina. Então, Jesus ensina, ele nos socorre nas nossas tentações, o que é muito interessante, porque ele, enquanto consciência, é presente em todos nós. Se nós nos socorrermos dele, ele nos socorrerá, porque nós conseguiremos ouvi-lo. Nós não só saberemos o que fazer, primeiro essa abertura a ele, porque ele nos dá essa força, nos sustenta nesses momentos, mais ainda, ele nos socorrerá. Então, ele nos ampara. Nunca se esqueçam disso, que nós não estamos sozinhos. Não importa se você mora sozinho, não importa se seus filhos forem embora, não importa se você está isolado, não importa se você está pobre, saiba, o Senhor não se importa com nada disso. A única coisa que importa ao Senhor é o seu bem, a sua felicidade. E você, se você estiver atento a Ele, aberto a Ele, buscá-lo,
você o encontrará. Ele abrirá as portas para você dele mesmo e, portanto, da sua própria consciência. Então, esses momentos de aflição, de quarentena, de possível infecção, não é uma tentação, é o medo de morrer. Porque nós, cristãos, espíritas, que sabemos o que é o pós-mortem com muito detalhe, não teríamos medo de morrer. Não há menor sentido nisso. Mas se você tiver o medo, não o varra para debaixo do tapete, não finja. Você tem medo, ok. Então, o que você faz? Você busca socorro nele, porque ele sofreu vários perigos de morte. Muitos tentaram matá-lo, de várias maneiras diferentes, até que o coronavírus do egoísmo, do zelo pela própria religião e pela manutenção do status quo, de seus poderes, o levou à cruz. Numa trica política, com entendimento econômico, de segurança pessoal e de segurança da própria nação, onde a interpretação de Jesus era entendida como herética e um risco para eles. Mas olha, nada disso importa para Jesus, porque mesmo na cruz, ele conversando, às vezes ele conversa com Deus, então ele não perde o acesso a Deus, porque o corpo dele está sendo destruído, executado, ainda assim, torturado, e em processo de execução lenta, ele ora, ele pede ao Senhor que lhe perdoe os pecados, porque todos os pecados são perdoados, porque eles não sabem o que fazem, porque se soubessem, não fariam. Essa é uma realidade. As pessoas que fazem errado, fazem porque não sabem sobre a realidade, sobre aquilo que é verdadeiro, sobre aquilo que é essencial. Então, ele é capaz de nos socorrer mesmo com o corpo exângue, torturado, e sendo destruído nesse processo da crucificação. Ele nos socorre. Ele pede por todos nós, para que os nossos erros sejam perdoados, porque não sabemos o que fazemos. Então, qual é a mensagem dele? Tem que ser nos ensinar o que saber fazer. Ele é misericordioso e perdoa tudo, mas o importante para ele é que não erremos mais, não haja mais o pecado. Hamartia é traduzido como peccare em latim, que é pecado na nossa língua, que é mal entendido. Hamartia é não errar o alvo. Então, ele ensina as pessoas a não errar o alvo. Se eu estiver em tentação, qual é a tentação? De errar o alvo, de perder a minha conexão, ou não tê-la, em relação a Deus, e fazer aquilo que me é interessante, aquilo que me apraz, e não o que agrada a Deus, não aquilo que é o bem de todos, mas só o meu bem. Então, eu compro demais alguma coisa, eu compro 10 vidros de álcool gel na farmácia, significa que outras pessoas ficaram sem álcool gel. Você não foi cristão, porque você não pensou no outro. Se todas as pessoas pensassem de forma cristã, como Jesus pensa, teria para todos. Emprestaríamos álcool gel se alguém não tivesse. Então, pois tendo ele mesmo sofrido a tentação é isso, é você viver no seu modus operandi padrão, dentro de um senso de egoísmo, autocentrado, onde você é importante, onde as pessoas que estão relacionadas a você e que você ama são importantes. As pessoas que são opositoras a você não são importantes para serem eliminadas, ficarem distantes. Então, essa é a tentação pelo mundo. São as tentações que o Satã, o adversário, o diabolo, aquele que atravessa a vontade, apresenta a Jesus. O pão, a pedra em pão, você alimentar o corpo, o poder religioso e o poder temporal, que dá acesso a todos os prazeres da vida. Jesus recusa todos e ele fica sempre com Deus, e o tentador desaparece. Ele teve força para isso,
Todos nós somos tentados para essas coisas. Se você acha que você é espírita, que você é melhor do que o católico ou o protestante, você foi tentado no pináculo do templo. Você se acha superior, então você pula do pináculo do templo com a segurança, com a ideia de que Deus vai impedir a sua queda, porque você é espírita. Mas o protestante pensa da mesma maneira, ele acha que ele é superior a nós que falamos com os espíritos, com os mortos, portanto, somos demoníacos, contrariamos a lei de Deus. Quando lá está escrito necromancia, não está falando de falar com os mortos, mas de ler nos mortos a sorte e o futuro, são coisas diferentes. Então, as tentações existem. Como ele estava no mundo, ele também foi. Como ele tinha um corpo, ele também foi tentado da mesma maneira. Porque faz parte da natureza buscar essas coisas. Não há nenhum problema, desde que seja o bem de todos, desde que tudo isso seja dentro de um entendimento humano. Pois tendo ele mesmo sofrido a tentação, recebido a tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Então, se você tiver com algum problema, socorra-se nele. Ele é o centro. Busque-o no seu coração e você terá a sua solução. Aí entramos no 3, versículo 1. Tá? Assim, meus, o quê? Santos irmãos, adelphoi agioi, agioi, santo, irmão. Jesus é santo. Jesus é uma encarnação divina, de um espírito puro. Jesus, para os hebreus, santidade é algo divino. E tudo aquilo que é reservado para Deus é divino. Então, se a vida do Senhor Jesus é uma oferta para Deus, ela é divina, sagrada, ela é santa. Se você oferece o seu corpo, a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções para Deus, você é santo. Se tudo que você fizer for uma oferta a Deus, existe santidade em tudo que você faz, porque é ofertado a Deus. Ele se agrada disto. Jesus diz que viria tempos em que as pessoas não adorariam no templo de Jerusalém ou ali na Samaria, mas o adorariam em aletheia, em verdade, em pneuma, em espírito e verdade. Ou seja, a adoração é feita ao espírito que nós somos, aquilo que sustenta toda essa realidade material, porque a verdade dela é o espírito. Então nós adoramos em espírito e verdade. Quando você é capaz de tomar um banho em espírito e verdade, reconhecendo na água e naquela oportunidade de purificar, eliminar as sujeiras do seu corpo, você fez um ato sagrado. Você reconheceu na água uma presença de Deus, e no seu próprio corpo essa santidade, porque você está lavando o seu templo. Então, é um sacrifício, isso é um sacro ofício, sacro officere, em latim, é fazer sagrado, tornar sagrado o que você faz. Então, tudo pode ser sagrado, o ato de comer, o ato de se banhar, o ato de beijar, o ato de fazer sexo, de fazer amor com uma pessoa, é santificante, não é animal. Para nós cristãos, é um encontro, é uma união de corpos e de almas. Você tem que entender tudo dentro de uma dimensão do sagrado. Por isso, Paulo chamará os irmãos dele, não se esquecendo de que ele acabou de dizer que Jesus é o nosso irmão, porque ele viveu a nossa humanidade. Então, quando nós pensamos em Jesus como irmão e nas pessoas como irmãs, que não são consanguíneos, qual é o laço que nos irmana? A nossa existência humana. Somos antropos, toda a nossa espécie, que é capaz de pensar isso e viver isso. Assim, não são apenas irmãos, são santos irmãos. Tá? Fratre sancti, em latim. Adelphoi agioi, em grego. Meus santos irmãos. Assim, santos irmãos. Ele nem tem meus aqui.
Tá? Aqui não tem, nem no latim tem meus, só tem em português. Tá? Então, assim, santos irmãos e companheiros da vocação celestial, olha, o que Paulo está dizendo, que é o convite de Jesus, é para vivermos a santidade. Nós viemos aqui para viver essa santidade. Como essa santidade pertence a Deus, não a nós, então não existe um ego santo. O que existe é santidade, quando é eliminada uma ideia de separação em relação ao outro. Quando eu percebo que o outro e eu somos da mesma natureza, assim como eu cuido, assim como eu lavo a minha mão, todos os meus dedos, mesmo o dedo mindinho, que não serve para nada, por isso ele é tirado por alguns, ele também ama todos nós. Todos nós. Nós não somos diferentes uns dos outros. Então, santos irmãos, ele procura o quê? A santidade. A oferta do cristianismo é uma oferta de santidade, de você viver inteiro alguma coisa, viver inteiro a própria transcendentalidade. Tá? Chegando uma pergunta. Como? Começa aqui? Tá bom. Deixa eu só beber uma água aqui. A Miriam Canelas pergunta, a gente estava falando de crucificação, né? Gostaria de perguntar sobre a frase, ou a fala de Jesus. Aí ela cita, Pai, por que me abandonaste quando na crucificação? Muitas pessoas podem pensar que foram abandonadas neste momento por Deus. Pô, muito bom, Miriam. Tá? Uma boa lembrança. Jesus não se sente abandonado, ele não se sente separado de Deus, ele não se sente traído ou esquecido pela divindade. Ele e Deus são um. Como eu posso me sentir abandonado pelo meu próprio pé? Não existe isso, não é verdade? Então, quando existe uma percepção de si mesmo integrada em toda a realidade, na totalidade, não existe separação. Se não existe separação, é impossível existir qualquer ideia de abandono. Mas Jesus está sendo tripudiado, ofendido, injuriado pelas pessoas tão próximas da cruz, pessoas ligadas ao Sinédrio, pessoas intelectualizadas, pessoas que entendem da tradição perfeitamente. Então, elas são irreverentes com ele. Então, diz assim, você salvou tantas pessoas, por que você não se salva a si mesmo? Desce dessa cruz agora, se você é o Messias e tal. Então, se ele está sendo morto, se ele está sendo destruído pelas forças naturais, políticas, é porque ele não deve ser o Messias. Essa é a ideia que eles têm. Se eles conseguiram esse tento, é porque... então, eles têm a vitória, porque ele não é o Messias, que é vitorioso. Logo, eles zombam de Jesus. Mas Jesus entende que eles têm uma ideia equivocada, como Judas e como seus discípulos. Os discípulos também não entendem o que está acontecendo naquele instante. Ele diz, então, lembra eles, olha, vocês creem que o Messias é um rei, um político, um guerreiro, que vai libertar Israel, dominar todas as nações e colocar Israel na posição que Roma tem hoje, ou que a Grécia já teve, ou que a Pérsia já teve, ou que a Babilônia já teve. Então, eu vou lembrar uma coisa a vocês, que vocês não leem direito, como você lê as Escrituras. Então, Jesus cita o Salmo 22, ele vai dizer assim, Lama, lama, sabachthani. Eloi, Eloi, muitos. Eloi, Eloi,
né? Deus, Deus, lama, lama sabactana, por que me abandonaste? Se vocês forem a esse salmo, vocês vão ver que Jesus está citando o salmo. E o salmo fala sobre o servo sofredor. O salmo fala sobre o Messias. O salmo fala que ele está entre dois ladrões. O salmo fala que suas vestes foram divididas. O salmo fala sobre a destruição do seu corpo e que as pessoas não reconheceram. Por favor, vão ao salmo e vocês verificarão, né, que Jesus, em verdade, está citando o salmo. Jesus não está bradando aos céus, né, desesperado, né, fracassado, porque ele achou que Deus ia salvá-lo daquele momento, né, de forma gloriosa, os cravos sairiam arrancados da cruz, e ele sairia voando, qualquer coisa assim, não? Isso está no imaginário das pessoas. Jesus sabe que é uma sexta e no domingo o túmulo estará vazio, e ele provará que não existe a morte. A morte do corpo não é igual à morte da alma, e que ele aparecerá vitorioso, né, sobre todas as pretensões humanas. Lama, lama, Eloi, Eloi, lama, lama, sabactânia. Então, Jesus não tem, ele está em choque, hipovolêmico, praticamente já, em tetania, é difícil falar. A morte na cruz, sobretudo com toda a tortura que ele sofreu, é muito dolorosa, e ele está já muito fraco, o corpo está fraco. Então ele cita o início do Salmo, para que as pessoas que conhecem as Escrituras entenderem o que ele está falando, que o Messias estaria naquela situação. É a resposta dele às zombarias das pessoas que não o veem como o Salvador. Tá? E ele é aquele que nos salva todos. Assim, meus santos irmãos e companheiros da vocação celestial, tá? Cresceus, epora, ianion, metokoi, tá? Katanoesateton apostolon, tá? Assim, meus irmãos e companheiros da vocação celestial, os cristãos são santos, buscam a santidade e são companheiros para uma vocação celestial, ou seja, a nossa vocação como cristãos é os céus. Como diz Paulo em outra carta, os cristãos são do dia, não da noite. Os cristãos são dos céus, não são da terra. Os cristãos são da luz, não são da escuridão. Então, a nossa vocação é celestial. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pertencemos a esse mundo. Nós não vivemos mais. Aquilo que era velho em nós, que sofria a ação do tempo, está morto, desapareceu. E o que apareceu, nasceu e brilha agora intensamente? A presença de Deus em nós, que é eterna, que não sofre a ação do tempo. Então o homem velho morreu, existe um homem novo, que é sempre novo, que não envelhece, que portanto é eterno, é imortal, que é transcendental. Então eu não vivo mais, não existe mais Paulo, existe o Cristo em mim, existe alguém a serviço do Senhor. Então, meus santos irmãos, o que eu quero é que vocês entendam isso. Meus santos irmãos, santos, não, por favor, não digam que vocês não vieram em busca de santidade, que vocês vêm aqui ao SEJA ou qualquer outro centro espírita, né, que é uma comunidade cristã, onde a santidade não é algo a ser contemplada, que não é a sua meta, seu objetivo, que você veio aqui pagar alguns karmas, alguns crimes do seu passado, entendeu? Onde você veio aprender meia dúzia de coisas sobre como se comportar. Isto é muito pequeno para aquilo que Jesus veio nos ofertar. Você não veio aqui para isto apenas, você veio aqui para compreender, né, que a nossa fraternidade, a nossa ligação uns com os outros é santa, é nos reservarmos para Deus.
Tudo que é reservado para Deus, tudo que é ofertado para Deus é puro e santo. Então eu tenho que ofertar um corpo puro e santo. Aí sim ele se torna santo. Eu tenho que ofertar meus pensamentos para Deus. O que eu vou ofertar para Deus? Coisas puras. Então elas são santas. Eu tenho que ofertar emoções puras para Deus, nobres. Então elas são santas. É isso que torna, entre aspas, uma pessoa santa, né? A eliminação da sua ignorância. A santidade, então, ela não é uma construção, ela é uma expressão da sua própria natureza. Porque você eliminou o velho, aquilo que não é, e permanece em Cristo, em você. Então, daí a nossa irmandade, a nossa ligação uns com os outros, é nessa santidade, que é comum a todos nós. Todos, companheiros da vocação celestial, não podemos passar por essas palavras como se elas não significassem alguma coisa profunda. Elas são muito profundas. A nossa vocação, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, é celestial. Que os nossos encontros sejam celestiais. Quando você olhar nos olhos do outro, busque os céus. Quando você beijar o outro, beije os céus. É um encontro de santos, é um ósculo santo. Quando você abraçar alguém, quando você alimentar alguém, quando você ganhar seu dinheiro, não importa o que você venha fazer nesse mundo, você fará com vocação celestial, para viver o céu aqui na terra. Alta de Souza tem um poema que fala disso, que nós podemos ser felizes aqui na terra, se vivermos o Evangelho. Vocês vejam, não é o planeta que é de provas e expiações, são as mentes humanas que vivem em provas e expiações. Porque se o planeta se torna de regeneração, e depois um planeta de espíritos superiores, um planeta divino, ora, a questão não é o planeta, a questão é quem habita o planeta e como ele pensa as coisas no planeta. Então, a felicidade não é impossível num mundo de provas e regenerações. Ele é um mundo de provas e regenerações porque a maior parte das pessoas está em prova e regeneração, porque não sabe isso, ou não vivencia isso, não busca isso. Se você viver isto, então você vai compreender, você vai entender, e você será feliz. Não o que você vai se tornar, você descobrirá que você é dessa natureza. E não importa, você pode estar num planeta primitivo, você ainda assim saberá sobre si mesmo como da natureza da própria felicidade. Considerai atentamente a Jesus. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé. Então, Jesus, aqui recebe um outro título de apóstolo, além de sumo sacerdote, da nossa profissão de fé. Ou seja, homologias, daquilo que confirma Remon e Yesum, tá? Ele é a arquereia, assim, ele é o princípio, tá? Daquilo que confirma, tá? Em nós o Senhor. Olha que interessante que ele está falando, tá? Considerai atentamente, tá? Atentamente, noé, né? Noia, mente, tá? Katá, noessate, tá? Debruce, derrame, né? Verta a sua mente, é isso que ele está chamando de atentamente, tá? Katá é em direção a, o Evangelho segundo Mateus, tá? Evangelion katá mataios, katá, tá? Em direção a, tá? Feito por, então, que a sua mente, ela esteja atenta, considere, que ela mergulhe, né, por isso essa vocação celestial, em quem? Em Jesus, que é quem? Que é um apóstolo, e um arquiereia, tá? Um sacerdote, arque é princípio, é aquele que dá e que oferta o princípio, por isso que ele traduz aqui como sacerdote, tá? Tes homologias, tá? Homologias,
remon, nós, Yesum, que nos confirma Jesus. Então, essa santidade nossa, onde nós somos companheiros de uma vocação celestial, deve fazer com que a gente considere atentamente Jesus, que é apóstolo e sacerdote, né, é o doador dos princípios, é o princípio das coisas, né, da nossa profissão de fé, daquilo que nos conduz na vida. Então, o que Hebreus está dizendo para a gente? Que Jesus é aquele que nos dá referência, né, a sentido para todas as nossas experiências no mundo, no seu lar, no seu trabalho e em tudo mais. Chegou a plaquinha, tem mais 5 minutos. Tá? Vamos lá, cheguei no versículo 1. Tá bom. É fiel a quem o constituiu, tá? Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Tá? Então, piston, onta do ser. Tá? Tu poiosanti auton. Então, é fiel a quem o constituiu. Aqui ele traduz como constituiu essa palavra poiesante. Poiesante é poieses, é fazer de dentro para fora, né? Que aparece no mundo a partir de dentro. Tá? Onta é ser, tá? Piston, onta, pistonta. Tá? Então, o pistonta, tom poiesante, auton, ros, caí, mouches, enrolou. Tu oiko auto, tá? Rolou é toda. Ele é fiel a quem o constituiu. Então, quem ele é? Né? Como sumo sacerdote, ou como o princípio das coisas, né? E apóstolo enviado aqui ao mundo, naquilo que nós entendemos que seja a nossa conduta no mundo. Ele é fiel a essas pessoas, totalmente. Ele é fiel a quem o constituiu onta, em si mesmo, no seu próprio ser, onta. Tá? Onta. Quem tem essa fidelidade no próprio ser, a ele. Tá? Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Tá? Então, ele está ligando Jesus, a figura de Jesus, a Moisés, enrolou em toda, tu oiko auto, oiko é casa, tá? Ele vai usar a palavra rolou, tá? Que é a totalidade das coisas, né? Mais do que panta, que é tudo junto, né? Rolou é a totalidade, né? Que transcende a reunião das coisas, tá? Moisés é o legislador. Moisés é a referência para os judeus. Abraão e Moisés. Abraão é o pai da raça, e Moisés é aquele que falou com Deus, libertou o povo do Egito, e levou para a Terra Santa, e que entregou a Torá, que entregou o Decálogo, que tem a Torá com os seus 5 livros, são atribuídos a Moisés. Não importa a construção disso ao longo do tempo. O importante é que Moisés foi fiel em toda a sua casa, a casa dos judeus. Olha o que ele vai dizer. Ele foi, de fato, considerado digno de maior honra do que Moisés. Então, ele está colocando Jesus, já colocou Jesus acima dos anjos, agora ele está colocando Jesus acima de quem? Do legislador maior do povo judeu. Olha, Jesus foi maior do que Moisés. Ele vai dar razões para isso. Tá? Ele foi, de fato, considerado digno, tá? Doxes, tá? De maior honra do que Moisés. Tá? Pois o arquiteto tem maior honra do que a própria casa. Olha que lindo. Você pode achar uma casa belíssima, mas aquela casa existiria sem o arquiteto, sem o arquê, sem o princípio, sem aquele que pensou a casa? Sem aquele que detalhou tudo naquela casa? Não. Então, você tem que honrar o arquiteto que produziu aquela casa,
que não existiria sem o arquiteto. Então, ele está se referindo a Jesus como aquele que deu a casa para Moisés. Moisés, ele é fiel a toda a sua casa. Mas quem construiu a casa? Quem construiu toda a estrutura daquele povo? Quem ampara e socorre? E quem organiza tudo aquilo? O Cristo. Então, ele foi, de fato, considerado digno de maior honra do que Moisés. Pois o arquiteto, o arquiteto, ele tem maior honra do que a própria casa. Toda casa, com efeito, tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. Quem arquitetou o planeta? Quem arquitetou o cosmos inteiro? Deus. Então, aquele que entrega tudo isso e construiu isso, como ele foi apresentado por Paulo, discutam com Paulo, não comigo, em Hebreus, que tudo foi criado por ele, nele, para ele. Então, toda casa, com efeito, tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. Ele coloca Moisés como uma casa também, porque tudo que foi construído por ele é a casa dele, é habitáculo dele. Então, o nosso corpo, a nossa mente, nosso coração são construções divinas. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa, como servo, para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Então, ele coloca Moisés como um servo na casa e Jesus como o Senhor da casa. Esta casa somos nós, se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro da esperança. Olha o que ele está dizendo. Esta casa somos nós. Então, em verdade, quem manda na casa? O Senhor. O Senhor manda na casa. Então, ele manda na minha casa. Nessa casa, que em verdade é dele. Eu sou servo nesse corpo. Eu sou servo nos meus pensamentos, eu sou servo nas minhas emoções, onde eu me rendo e entrego a Ele. Quando eu assumo a autoria desta casa e determino o que eu devo fazer, de acordo com os meus desejos, independente do Senhor, eu sou como aquele servo da parábola de Jesus, que está na casa do Senhor. Como ele demora, entre aspas, a chegar, o que eu faço? Eu assumo a posição do Senhor. Eu maltrato os outros empregados, eu começo a dar ordens dentro da casa. Não como servo, mas como se eu fosse o Senhor da casa. Muita gente já deve ter experiência disso, de subalternos, empregados, terem assumido uma posição de tamanho relevo que ele se sentiu o dono do próprio negócio, do seu negócio, seu gerente, seu diretor, e cobiçou a sua casa. Por isso que eles matam os enviados do Senhor em outra parábola, quando o Senhor deixa a vinha com eles, e Ele manda, as pessoas lá, elas são mortas, porque eles não querem entregar aquilo que é do Senhor, elas querem ficar com eles, então eles serão destruídos. Essa é a realidade. Como você sobrevive ao coronavírus? Entregando tudo ao Senhor. Sua casa, o seu corpo pertence a Deus, não pertence a você. O Senhor cuida da sua, Ele limpa a sua casa, Ele mantém você saudável. Mas se Ele quiser te chamar, Ele te chama. Ele não precisa do corona para isso, não. Tá bom? Cristo, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Esta casa, não existe uma identidade, nesse sentido. Essa casa é dele. Essa casa somos nós, se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro da esperança. Ou seja, o Senhor me constrói. Ele é louvado em mim, nessa existência, que existe para servi-lo. Então, aqui termina o nosso estudo hoje. A gente retoma esses pensamentos semana que vem e espero que vocês tenham apreciado. Eu convido todos a lerem Hebreus, não são muitos capítulos, então são 13 capítulos. A gente pode, se vocês lerem a carta inteira nessa quarentena, vocês vão ter uma ideia mais precisa
do que está sendo dito aqui, mas entendo as coisas profundas que Paulo está falando para os cristãos judeus, né? Quem é verdadeiramente Jesus. Então, desejo a vocês uma tarde boa, né? Um bom final de semana, e que todos estejam saudáveis, e oremos ao Senhor para que todos estejam socorridos e atendidos. Coloquem as suas águas. Vão à geladeira, peguem um copo d'água, uma garrafa d'água, abram. Há muitos servidores do Senhor nesta casa, atendendo muitas pessoas. Todos vocês estão na internet assistindo esse estudo, serão abençoados, atendidos pela espiritualidade nesse instante. Fiquem em oração, fechem os olhos. Vamos magnetizar a água da sua casa, para que vocês tomem ao longo desses dias, até o nosso próximo encontro. E vamos pedir ao Senhor de toda a vida, ao Senhor que construiu todo esse universo, onde o nosso corpo também é casa, é uma construção do seu amor. Nós, Senhor, somos os teus servos, nos rendemos a ti. Utiliza-nos segundo a tua vontade, a tua orientação e o teu amor. Nós entendemos o teu sacrifício por nós e aprendemos contigo a também sermos esse sacrifício, esse sacrificado, esse sacrificador. Nós somos para ti. Nós somos em ti. Nós somos teus. Utiliza-nos. Abençoa todos os cristãos que estão sintonizados nesse instante conosco. Que os seus lares sejam abençoados, visitados pelos teus anjos, os espíritos puros e superiores, pelos médicos do mundo espiritual. Que as suas águas sejam abençoadas, que nelas haja o remédio, para que a tua casa, Senhor, neles esteja limpa e eles te possam servir como a sogra de Pedro, que ardia em febre. Repreenda, Senhor, na tua casa, aquilo que não é em nós, para que a tua presença gloriosa brilhe. E como a sogra de Pedro, te servamos. Servamos o teu jantar. Servamos a tua cama. Para te ouvir falar sobre as verdades celestiais, porque esta é a nossa vocação. De buscar nos céus, da consciência que somos, e abandonar todas as ilusões, as coisas efêmeras desse mundo, para vivermos integralmente na tua luz e no teu bem, para que tudo aquilo que tocarmos, tudo aquilo que virmos, tenha o selo da tua santidade, da tua bondade e do teu poder. Que tudo seja santo aos nossos olhos santos. Então, Senhor, santifica-nos com a tua presença. Abençoa-nos com a tua força. Sustenta-nos em tua grandeza. Todo esse universo é teu. Esse corpo é teu. Tudo te pertence. E nós estamos a teu serviço. Amém. Bom, daqui a